Olá, professores! Tudo bem com vocês aí? É um prazer tê-los novamente aqui conosco em mais uma formação de ciências humanas, recebê-los, poder realizar novamente essa troca de experiências, esse diálogo, vocês aí nos acompanhando e comentando no chat, nos comentários também. Então, é muito gratificante para nós, né, termos esse contato com vocês, ainda que de modo remoto, né, mas podermos aí estar com vocês e, de alguma maneira, contribuir com a prática de vocês aí. Passo a palavra ao meu colega Donizete. Bom dia, professores. É com muita alegria que estamos aqui mais um dia nesse momento de formação, né? Como sempre, nas terças-feiras, e preparamos o material. Espero que vocês apropriem, gostem do material. É isso aí, Donizete. Então, iremos apresentar aí a vocês algumas questões referentes ao currículo, né? Mais especificamente a esse desenvolvimento, né, dessas ações ligadas aí ao programa de recuperação e aprofundamento. Então, vamos priorizar nesse momento algumas questões para que possamos compreender como se dá essa recuperação, o que devemos considerar ao longo desse processo, né? Como que a gente deve subsidiar aí a aprendizagem dos nossos estudantes para que eles consigam superar as suas fragilidades, né? Para que possamos potencializar, otimizar, né, a aprendizagem desses estudantes para que eles desenvolvam essas habilidades. Passaremos agora, então, como o nosso colega Donizete nos colocou, ao PPT, para que possamos iniciar aí as nossas discussões. Bom, professores, então, a partir de agora, passaremos a nos aprofundar sobre o material que preparamos para vocês. Como já dissemos, no dia de hoje, nos debruçaremos sobre alguns aspectos formativos que abordarão sobre o programa de recuperação e aprofundamento. O objetivo do nosso encontro de hoje é promover estudos sobre recuperação e aprofundamento com algumas das habilidades essenciais. Então, para que vocês possam compreender como se dá o trabalho com essas habilidades essenciais, mais especificamente na área de ciências humanas, faremos um aprofundamento e uma breve reflexão sobre alguns pontos a serem discutidos. Nós também iremos discutir a relação entre as habilidades essenciais e as habilidades de suporte. Precisamos também identificar essas habilidades essenciais que a gente pode encontrar em diferentes caminhos, né? Mas principalmente na plataforma da EFAP, né? Onde nós também temos as habilidades que estão aí no próprio programa de recuperação e aprofundamento. Elas buscam um, um apoio aí às disciplinas de língua portuguesa e matemática. Exatamente. E ainda teremos um desdobramento das formações passadas. Então, tudo aquilo que nós abordamos nas formações passadas, de alguma maneira, nós traremos nessa formação para que também possamos fazer uma reflexão dentro da temática que iremos trabalhar nesta semana. Sim. Passaremos agora à leitura de leite do nosso colega Donizete. Com você, Donizete. Então, aqui, pessoal, na introdução do livro, né, como eu já tinha comentado numa das formações passadas, esse livro que aborda a problemática do planeta, né, do ambiente em que a Terra, né, chegou, resultante do progresso do ser humano. Então, vou começar aqui a leitura. Gaia é o nome da Terra entendida como um sistema fisiológico único, uma entidade que é viva, pelo menos até que ponto, assim como os outros organismos vivos e seus processos químicos, a sua temperatura regulam-se automaticamente em um estado favorável aos seus habitantes. Refiro-me a Gaia como um sistema de controle da Terra, um sistema autorregulador, um tanto parecido com o familiar termostato de um ferro de passar ou de um forno doméstico. Sou um inventor. Acho
fácil inventar um dispositivo autorregulador, imaginando o primeiro como uma figura na mente. O modelo mental é então utilizado para construir um protótipo, e esse é aprimorado por tentativa e erro, até que o dispositivo autorregulador seja reduzido à prática. O curioso é o fato de ser extraordinariamente difícil explicar em palavras uma invenção em funcionamento. Em muitos sentidos, como ocorre com uma invenção, é difícil explicar Gaia. O mais próximo que consigo chegar é dizer que Gaia é um sistema em evolução, um sistema construído por todos os seres vivos e seu ambiente na superfície terrestre. Os oceanos, a atmosfera, as rochas, a crosta, essas duas partes finalmente unidas são indivisíveis. Esse é um domínio emergente, um sistema que surgiu da evolução recíproca de organismos do seu meio ambiente ao longo dos éons de vida na Terra. Nesse sistema, as autorregulações do clima e da composição química são inteiramente automáticas. A autorregulação surge à medida que o sistema evolui. Não há previsão, planejamento ou teologia, sugestão de um plano ou propósito da natureza envolvidos. Anunciei publicamente a ideia de Gaia pela primeira vez em 1971 e logo depois iniciei a estreita colaboração com o eminente biólogo Liam Margulis, que prosseguiu desde a sua ocasião. Nesse início, explicamos a hipótese de Gaia em palavras como: a vida ou a biosfera regula ou mantém o clima e a composição atmosférica em um nível ideal para si mesma. Essa definição era imprecisa, é verdade, mas nem Liam Margulis, nem eu jamais propusemos que a autorregulação planetária tivesse um propósito. Mesmo assim, nos confrontamos com as críticas persistentes e quase dogmáticas, afirmando que nossa hipótese era teleológica. Novas teorias sempre e justamente se defrontam com oposições. Isto faz parte de uma seleção natural realizada pela ciência. Nos argumentos a respeito de Gaia, com muita frequência, a metáfora que era atacada e não a ciência. A metáfora era concebida como uma pejorativa, inexata e, portanto, não científica. Na verdade, a ciência real é crivada de metáforas. Será que a física é menos científica porque os quarks têm charme e cor? A ciência cresce a partir de modelos mentais imaginários e é aguçada por medições que verificam o ajuste dos modelos com a realidade. Gaia tornou-se visível graças a novos conhecimentos a respeito da Terra obtidos a partir dos espaços e das extensas intervenções a respeito da superfície terrestre. Os oceanos e a atmosfera, durante algumas décadas, embora essa visão se preste à metáfora poética, essa também é uma teoria científica sólida do nosso planeta, que se originou de uma visão de cima para baixo, a partir do espaço. Essa visão analítica da Terra como um sistema único, um sistema que chamo de Gaia, é essencialmente fisiológica. Ela tem de ser o funcionamento de todo o sistema, e não das partes separadas de um planeta arbitrariamente dividido em biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Essas são divisões reais da Terra e são esferas de influência habitadas por cientistas acadêmicos. A teoria de Gaia vem sendo testada. As evidências reunidas a partir da própria Terra definirão se essa teoria deverá ser tomada como um fato científico ou não, mesmo que, no final,
se afirme que Gaia nada mais é do que uma metáfora. Ainda será valioso pensar na Terra em um sistema vivo. Esse é o modelo fértil. Já levou a muitas descobertas sobre a Terra e não tiveram acontecimentos a partir da sabedoria convencional. Para admitir que a teoria de Gaia faz algum sentido, peço que reconheça Gaia, pelo menos, como argumento. Não espero que se converta em uma religião sobre a Terra. Não lhe peço que abandone o seu bom senso. Tudo que peço é que considere a teoria de Gaia como uma alternativa para o conhecimento convencional que concebe a Terra como um planeta morto feito de rochas, oceanos e atmosfera inanimados e meramente habitado pela vida, que você considere como um organismo de verdade, compreendendo toda a vida e todos os seus ambientes estreitamente ligados, de modo a formar a entidade autorreguladora. Talvez você já tenha isso em mente quando utiliza o termo biosfera, palavra vaga e mal definida que parece ter um significado diferente para cada ocasião em que é usada. A palavra biosfera foi originalmente cunhada pelo geógrafo austríaco Zeus para identificar o domínio habitado da Terra, e deveria adequadamente significar isso e nada mais. Reconheço que conceber a Terra como se fosse viva é apenas uma maneira conveniente, mas diferente de organizar os sucessos da Terra. Estou naturalmente predisposto a favor de Gaia e preenchi a minha vida ao longo dos últimos 25 anos com o pensamento de que a Terra poderia, em algum sentido, ser viva, não como os antigos viam, como uma deusa sensível, com um propósito de previsão, porém mais do que uma árvore que existe, que jamais se move a não ser para oscilar ao vento, e que, não obstante, conversa incessantemente com a luz solar e com o solo, que utiliza a luz solar, a água e os nutrientes para crescer e se transformar. Tudo, porém, é feito de maneira tão imperceptível que, para mim, o velho carvalho no parque é o mesmo carvalho que lá estava quando eu era criança. E aí, pessoal, desculpa os deslizes e passo a palavra. Imagina, Donizete, nós que agradecemos aí pela contribuição. De fato, é um livro que nos leva à reflexão, né? Embora seja aí uma proposta do autor, né? Um mundo fictício, digamos assim, mas é uma ficção com um quê de realidade, né? Por tudo que o nosso planeta tem vivenciado, a questão dos recursos, enfim. Então é algo que realmente nos leva a parar, a refletir sobre muitas das ações que nós, seres humanos, temos cometido com o nosso planeta, né? Então é uma leitura realmente aí muito interessante e nós esperamos que vocês aí, nossos colegas, em algum momento a utilizem, né? Possam contemplar essa obra para compreender um pouquinho mais aí do que o autor, da proposta que o autor procura nos trazer. Passaremos agora à indicação literária, né? Para falarmos um pouquinho da indicação literária, eu trouxe aí um breve fragmento, né, do professor Luiz Carlos de Menezes. Eu peguei ali uma breve referência desse artigo, aonde o professor Luiz Carlos de Menezes, que é um professor fantástico, né, inclusive ele já nos deu a honra de estar em uma de nossas formações aqui na diretoria de ensino, ele diz o seguinte: desde que nascemos, aprendemos a interpretar gestos, olhares, palavras e imagens. Esse processo é potencializado pela escola, por meio da leitura e da escrita, o que nos dá acesso a grande parte da cultura humana. Isso envolve todas as áreas, pois, mais do que reproduzir o som das palavras, trata-se de compreendê-las. E, quem sabe, relacionar termos como parafrase, latifúndio, colonialismo,
transgênico aos seus significados, faz uso de um letramento obtido em aulas de língua portuguesa, geografia, história e ciências, respectivamente. Ou seja, o que o professor Menezes procura nos trazer com esse artigo, né, mais especificamente com esse fragmento proposto, é que possamos ampliar, né, a visão dos nossos alunos, possamos ampliar o conhecimento de mundo, né, que ele possui. Como diz Paulo Freire, né, os nossos estudantes, os nossos alunos, eles não são tábulas rasas, eles não são vazios de conhecimento, né, eles trazem consigo uma série de hábitos, de costumes, existe todo um conhecimento cognitivo, né, existe toda uma cognição que esses alunos carregam consigo. O que cabe a nós em nossas aulas, né, é ampliarmos isso, fazermos com que eles consigam despertar-se para enxergar o mundo à sua volta e, através disso, realizar o seu aprendizado. Então, é através da ampliação desse olhar que esses estudantes eles vão se tornando seres autônomos, né, pessoas capazes de se inserirem na sociedade, de se enxergarem, de se posicionarem enquanto cidadãos. E a partir daí, eles vão desenvolvendo a sua própria aprendizagem, e vão se tornando protagonistas de sua aprendizagem. É isso que o autor ele procura trazer com esse pequeno fragmento que eu procurei trazer aqui para vocês, para que nós possamos refletir um pouquinho do modo como muitas das vezes nós conduzimos nossas ações, né? É importante que a gente tenha esse olhar, né? Que a gente tenha essa preocupação em ampliar o conhecimento de mundo desses estudantes, para que a partir daí eles protagonizem a sua própria aprendizagem. Passaremos agora a um outro momento da nossa formação que o Donizete abordará para nós. Então, professores, o que considerar na hora de recuperar as aprendizagens dos estudantes? Como podemos perceber, né, a defasagem que, nesse momento de pandemia, a gente percebeu que ficou aí uma boa quantidade de alunos, né, que não acompanharam, infelizmente, né, que nós temos aí que ficar fazendo a busca ativa nas escolas, um objetivo comum, né, para buscar os alunos que não estão acessando ou até aqueles alunos que não têm condições de acessar, né. Existem diferentes caminhos, como o Douglas disse aí, né, o próprio repertório do aluno, né, a visão de mundo do aluno. A gente sabe que há uma heterogeneidade deles, né? Cada aluno tem uma experiência, enfim, uma realidade familiar, uma realidade cultural e que nos trazem aí diferentes contextos de aprendizados, né? Enfim, mas tem caminhos mais, digamos, protocolares que nós poderemos trazer aqui nessa nossa formação para a gente poder contribuir também para esse movimento. Antes de trabalharmos com as habilidades essenciais e com as habilidades de suporte, é preciso compreendermos as reais necessidades dos alunos, dos estudantes. Exatamente, Donizete. Como você colocou muito bem, né, e pegando o gancho também do fragmento que trouxemos anteriormente, do artigo do professor Menezes, da obra, né, Gaia, que você nos trouxe, é exatamente isso, né, para que nós possamos trabalhar as habilidades essenciais e as habilidades de suporte, é necessário que possamos compreender as reais necessidades desses estudantes. E aí, quando nós falamos disso, é importante que nós possamos compreender também a visão de mundo que esses estudantes trazem. Então, fazendo uma breve analogia com a obra que foi colocada pelo professor Donizete, como que se dá a compreensão desse universo, né?
Então, se pegarmos a obra do professor Donizete, né, do autor lá, o James Lovelock, em que ele nos diz que há um mundo, né, um mundo chamado Gaia, e que esse mundo ele é composto por uma série de elementos que precisam ser compreendidos, e também na fala do professor Menezes, em que ele nos diz que a gente tem de ampliar a aprendizagem desses estudantes com base em sua visão de mundo, então a gente deve, de fato, trabalhar isso, né, compreender a necessidade desse estudante para que, a partir daí, a gente possa ampliar a sua visão de mundo. Não é mesmo, Donizete? Sim, com certeza. E do jeito que você trouxe aí, né? Você comentou aí das próprias leituras, a contextualização onde nesse momento o mundo todo está passando, né? Nós precisamos buscar resgatar os nossos alunos que ficaram aí com pendências nas aprendizagens. Podemos, inclusive, trazer aí como uma consulta, né, a questão dos níveis de proficiência, né, abaixo do básico, básico, avançado, enfim, que a gente pode consultar na própria plataforma da sede, né. Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos, né? Aquilo que nós já tivemos, né, como formações, que o menos é mais, né? A gente não pode mais ter aquele movimento onde nós tínhamos uma preocupação em terminar lá o caderno do aluno, o currículo, né, que alguns consideram como inchado, mas logicamente a gente tem que utilizar esses suportes aí das habilidades essenciais para a gente contemplar pelo menos as principais aí. Pesquisas indicam também que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter impacto negativo sobre a aprendizagem. Então, se você não considerar, né, essas condições em que estamos vivendo no atual contexto, a gente não vai conseguir dar continuidade a essas aprendizagens que são propostas aí em diferentes bimestres. Exatamente, Doni. Então, é justamente a gente pensar nas prioridades de aprendizagem, né? Então, quando o Donizete nos traz essas questões, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Como eu vou priorizar o trabalho com essas habilidades? E aí é necessário que eu consiga construir uma estrutura de trabalho, uma organização de trabalho. Então, como criar essa estrutura, né? De que maneira eu posso potencializar o diagnóstico, a sondagem, né? De modo a possibilitar a estruturação de uma sequência didática de fato. Então, o próprio centro de mídias, né? Os materiais que a SEDUC nos trouxe, eles apontam 3 elementos chaves para a estruturação dessa organização. Então, nós temos ali, em um primeiro momento, a ativação inicial, né, que é aquele momento que a gente levanta ali os conhecimentos prévios dos estudantes, né, com as perguntas disparadoras, né, as questões disparadoras, fazemos a elaboração dessas perguntas, a análise de textos, mapas, gráficos, depois contextualizamos, né, relacionamos isso com o cotidiano desses estudantes, aí entrando, né, naquela questão de ampliar a visão de mundo desses estudantes, verificamos como estão no processo de desenvolvimento da habilidade da aula em foco. Então, uma vez que essa habilidade ela foi proposta, é importante que se verifique
né, já no início, já nessa ativação inicial, como está o andamento desses estudantes na habilidade em questão. Bom, um outro ponto que essa estrutura nos traz é o desenvolvimento. Então, nesse desenvolvimento dessas atividades, se pensa em estratégias para a organização do tempo, espaços e, claro, as intervenções pedagógicas. Por fim, temos aí a terceira etapa, que é a finalização, onde temos a sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos. Então, a verificação do objeto da aula e pontos de atenção para a sequência das próximas aulas. Então, é nesse momento que eu já venho ali, né, já venho ali fazendo uma reflexão, já venho ali fazendo as devidas intervenções pedagógicas, mas nesse momento eu analiso tudo isso até aqui, paro, reflito e considero os pontos de atenção, né, as fragilidades e as potencialidades que ocorreram ao longo desse processo, né, dessas 3 etapas, para que aí eu possa construir a sequência das próximas aulas, né, seja retomando alguma outra habilidade, passando a uma outra habilidade, ou até mesmo mantendo esta habilidade que eu venho trabalhando, para que eu possa desenvolver, né, caso tenha ainda ficado alguma questão pendente, tenha sido observada alguma fragilidade em alguns dos estudantes, é necessário que eu reflita para que eu possa pensar a minha sequência didática. Donizete? Com tudo isso, Douglas, tem a questão da retomada das atividades, né? A retomada das habilidades e pensando na habilidade de suporte, a gente pode trazer diferentes habilidades de séries anteriores, inclusive, né? É o que nosso material vai abordar adiante. Exatamente, Doni. Perfeito. Então, a partir daqui, retomaremos alguns códigos, né, alfanuméricos do currículo paulista. A gente sabe que, às vezes, essas siglas, né, elas costumam confundir um pouquinho a cabeça da gente, é normal, e é importante que a gente consiga enxergá-las, né, de uma maneira muito clara, de modo que essas siglas elas se tornem algo familiar para nós. Mas como que elas irão se tornar algo familiar para nós, Donizete? Aqui, no exemplo, nós temos, né, as siglas PF, que indica aí, é um par de letras para o ensino fundamental, e os 2 números, né, que indica a série, o ano, e também aí um conjunto de letras que indica o componente curricular e o número da habilidade, no caso aí 01. Exatamente. Ainda temos alguns outros aspectos que é interessante que possamos compreender. Então, nós temos aí elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas, né? Que é uma habilidade de geografia que nós trouxemos, ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Dentro dessa questão, nós conseguimos enxergar algumas legendas, né? Como, por exemplo, o asterisco, que indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. Temos ainda o verbo, que indica o processo cognitivo de enfoque, né? Então, esse enfoque do processo cognitivo, a gente pode perceber com base no verbo que é tratado, que é colocado. E temos o complemento do verbo, o objeto de conhecimento, a temática, o conteúdo, né? Então, nós temos lá o verbo, que indica o processo cognitivo, e temos o complemento desse verbo, indicando o objeto de conhecimento, a temática e o conteúdo. Temos ainda um outro indicador, que são os modificadores, indicam contexto, escala espacial e ou temporal, ou especificam a temática. Então, são indicadores que nos possibilitam uma maior compreensão de como se dá a proposta dessas habilidades no material do currículo paulista, né, na proposta dessas habilidades nos documentos orientadores. Aqui traremos a essência do nosso material, pessoal.
sobre a recuperação e aprofundamento, teremos aí exemplos, né, de diferentes componentes, história e geografia, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. Nos 2 slides teremos exemplos e sugestões de trabalho pedagógico, e uma recuperação e aprofundamento para diferentes componentes curriculares, tanto no fundamental, como disse, né, e também para o ensino médio. Perfeito. Então agora, pessoal, é a hora que iremos observar algumas propostas que nós trouxemos para trabalharmos as habilidades essenciais, as habilidades de suporte e, através disso, desenvolver algumas estratégias para desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. É com você, Donizete. Tudo bem, então, pessoal? Aqui nós traremos uma habilidade do primeiro ano, tá? Uma habilidade essencial do primeiro ano. Aqui, terceiro bimestre, né? Classificar as diferentes manifestações do modelo do relevo terrestre, considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta. Então, a unidade temática sobre essa habilidade é a natureza e os riscos ambientais, o objeto de conhecimento, o relevo terrestre. E isso a gente pode indicar no material do aluno, na página 49, na situação de aprendizagem 1, estruturas e formas do planeta Terra. Aí a gente tem os materiais que a gente pode encontrar no material de apoio lá da EFAP, que nós traremos aí, vocês com certeza já devem ter consultado também. Aqui também, né, para mostrar e exemplificar, ou melhor, relacionar a habilidade mencionada anteriormente, ela também tem a ver, né, com essa habilidade do sexto ano, segundo bimestre, habilidade 25, né, analisar os tipos de produtos, o sensoramento remoto, sistemas de informações geográficas, sistemas de posicionamento global, que é o GPS, a cartografia digital e relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. A habilidade 26, identificar diferentes representações da Terra e da superfície terrestre. E consta na unidade temática forma de representação e pensamento espacial e objeto de conhecimento, que é o fenômeno natural, os fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Apesar dessa habilidade do sexto ano, ela ter a ver com a temática de cartografia, né, e aquela habilidade do primeiro ano ter a ver com a estrutura terrestre, né, na atividade a seguir, nós iremos ver por que eu trouxe uma habilidade de suporte do sexto ano que contempla o mapeamento e para utilizar na habilidade principal, que é a habilidade essencial do terceiro bimestre para o primeiro ano. Aqui, como sugestão, a gente traz uma contextualização, professores. Ou seja, digamos que faremos um trajeto de uma rua conhecida. E aí nessa rua, a gente observa a inclinação, né, quando a gente sobe ou desce uma determinada rua. E considera conceitos que muitas vezes passam desapercebidos, né, que nós abordamos em cartografia e relevo, as curvas de níveis, né, de diferentes locais, utilizando uma aplicação em cartografia digital. Então, mais uma vez aqui eu vou apelar para essa prática, né, para essa atividade com cartografia digital para trazer aí uma questão didática e que vocês gostem. Qual o ângulo de inclinação de um trajeto de uma rua conhecida? Então, é uma questão disparadora, né? Você escolhe uma rua X. E como que a gente pode saber o ângulo que nós estamos
andando nessa rua, né? Então isso envolve, além de outras temáticas, a temática do trajeto que a gente pode usar no mapa, o relevo em si, né, e a própria cartografia. O objetivo é aplicar os conhecimentos cartográficos e de relevo para promover uma visão conceitual e científica da realidade espacial. A metodologia que nós traremos é traçar um trajeto na plataforma Google Maps, exportar o arquivo desse trajeto, um arquivo KML, para o Google Earth e posteriormente faremos uma edição. A seguir utilizaremos o arquivo importado na aplicação Earth, né, na interface Earth e utilizaremos o botão do mouse, né, clicando com o botão direito para visualizar o nível desse trajeto. Feito isso, destacaremos o trecho mais inclinado, utilizaremos um valor de porcentagem, aplicando o cálculo para saber o ângulo de inclinação deste ponto ou trecho dessa rua em questão. Só tem um detalhe, não faremos aqui o cálculo, mas propomos que vocês, em uma metodologia interdisciplinar, possam aí conversar com os colegas de matemática e até colegas de física, que vocês façam esse cálculo, que eu não vou trazer nesse momento, mas eu vou trazer um site de conversão dessas unidades de medida. Então, dando continuidade, passamos para o próximo slide. Aqui é apenas uma representação que eu cortei do material da IFAP, né, que eles me trouxeram uma formação sobre alfabetização cartográfica. Lembrando que aí está faltando a projeção, que é muito importante nós trazermos a projeção, além do título, legenda, escala, orientação, né, e a fonte. Aqui ele já traz aí uma proposta de atividade, né, nesse material que nós trouxemos aí, que nós deixaremos para vocês sobre projeção cartográfica. Então aqui, pessoal, antes de fazer aquele movimento de traçar um caminho, depois exportar para o Google Earth, importar, enfim, eu peguei uma rua bem inclinada que muitos conhecem, que é perto da Fonte Áurea, aqui em Poá, né? O nome dessa rua é Princesa Isabel. Então aí eu destaquei nessa imagem, mas eu vou trazer aqui na apresentação. Na próxima imagem, nós temos uma imagem da própria rua, né? Essa subida aí, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem que, dependendo do carro, precisa pegar um embalo. Se você parar no meio da rua ali, é complicado você sair, né? Agora eu vou trazer uma sugestão de aplicação num ambiente virtual, para que, de repente, vocês possam estar aplicando, né? Utilizando com seus alunos. Então, aqui, ó, como eu mencionei o trajeto aqui, né? Aqui seria a Fonte Áurea, que é a avenida que tem, né, a Avenida Antônio Massa, tem um córrego. Então, nessa curva, a gente tem um pico de inclinação mais ou menos nessa região aqui, ó. Como que a gente pode fazer aqui no Google Earth? Apenas clicando nessa ferramenta mostrar régua, caminho, deixa em quilômetro mesmo. Aí a gente pode aproximar. A gente clica aqui no nível da rua que a gente vai fazer o trajeto, né? No início da rua. E vai clicando até mais ou menos esse ponto. E a gente pode salvar, pode dar um nome, eu não vou utilizar isso aqui agora, nesse momento. Aí clicando com o botão direito e visualizar, né, ou mostrar perfil de elevação, a gente vai ter aqui a gente pode mostrar aqui, ó,
arrastando o próprio mouse, né, ó, três valores principais: a altitude, né, a porcentagem de inclinação e a distância desse trajeto. Você está conseguindo ver aí, ó, 700, nesse ponto aqui que eu tô, 765 metros. Eu percorri 114 metros desde o início do trajeto e 9% de inclinação nesse ponto. Só que nesse ponto aqui, nesse trecho, ó, mais ou menos, a gente consegue visualizar onde eu selecionei ali, ó, o trecho que tem uma inclinação maior, que é exatamente esse trecho, inclusive mostrei na imagem lá, né, na apresentação. Note a inclinação máxima aqui, nesse trecho deu 43,5%. E aí como que eu vou identificar a inclinação dessa porcentagem? A gente pode utilizar um método mais simples, vindo nesse site aqui de conversão de unidades. Esse site aqui, ó, Minsurecalc. Quanto? 43,5%. Então vamos colocar aqui 43,5%. Calcular. Então ele deu aqui um ângulo de 26,1 grau, né? Então, para a gente ter uma noção de inclinação, a gente vai ter aí 26, né? Arredondando aí 26 graus desse trajeto aqui a partir do nível do relevo também, considerando a curva de nível. Agora a gente pode também fazer aqui, ó, o trajeto entre dois pontos. No próprio Google Maps, eu vou entrar aqui na minha... Aqui eu já tinha um trajeto feito, né? Então simplesmente eu coloquei ponto 1 e o ponto 2, que equivale a essa estrada aqui, Mogi Bertioga, né? Começo dela e quase no término dela. E por que eu fiz esse trajeto aqui? Porque eu quero exportar esse arquivo para o Google Earth. Como que eu faço? Porque aqui eu já tinha feito, né, pessoal? O trajeto aqui não é difícil fazer. Então, esse trajeto eu vou exportar para o Google Maps, para o Google Earth. Por que eu fiz? Porque o Google Earth não tem a ferramenta ali de trajeto como eu quis. Ele até tem, entre pontos. Mas eu preferi fazer por aqui e exportar. Como que eu faço para exportar? Eu venho aqui, exportar para KML/KMZ. É a extensão do arquivo desse mapeamento. Eu faço o download, coloco numa pasta. Aqui no computador ele vai pedir para eu selecionar a pasta. Enfim, eu vou escolher a pasta aqui. Como vocês podem ver, já tem o arquivo aqui, tá vendo? Então, para mim, não tem problema eu sobrepor ou manter o arquivo que eu já tenho aqui, nessa minha pasta que eu tinha criado antes. Então, simplesmente,
Eu vou lá no Google Earth. Posso fechar aqui, né? Porque eu já tenho o arquivo. Eu vou no Google Earth. Eu posso fechar limpar essa informação, né? Eu venho aqui, ó, em arquivo, importar. Procuro o arquivo. Opa. O arquivo está aqui. Não vai aparecer porque ele limitou aqui o tipo de extensão. Eu vou aqui em mostrar todos os arquivos. Aí sim ele mostra o arquivo que eu quero, que é esse aqui, ó, KMZ, que eu tinha dado o nome de trajeto Mogi-Bertioga. Vamos abrir. Então aqui a gente consegue visualizar o trajeto, assim como no Google Maps, né? Mas aqui ele tem uma interface muito mais robusta, onde nós podemos ver o nível desse trajeto, clicando com o botão direito em mostrar perfil de elevação. Observe que aqui ele, nessa reta aqui, né, onde nós vamos para a praia, tem uma altitude média de 14 metros, né, e aqui no final praticamente da serra, né, a gente tem uma média de 700 e 800 metros, tá vendo? Aqui já é praticamente no final da Mogi Bertioga. Então a gente pode selecionar clicando aqui e arrastando um trecho para a gente saber destacar, né, esse perfil do trajeto. Por exemplo, aqui, ó, aqui mais ou menos a gente tem uma inclinação bem acentuada, né? Depois dessa curva que muitos conhecem, essa curva que é bem fechada aqui na Mogi Bertioga, né? Onde cruza o rio. E nós temos aqui uma elevação muito considerável de 26 graus. Aqui colocou 23, né? Uma inclinação máxima de 23,4, uma inclinação média de 12%. Vamos ver mais ou menos o ângulo dessa inclinação de 23,4. Aqui, ó. Só vir aqui, ó. Nesse site de conversão, o valor era 23,4. Calcular. Deu uma inclinação de 14 graus, 14 graus e meio, praticamente. Isso mesmo. Muito bem, professores. Eu quis trazer aqui uma atividade mais contextualizada, né, e que pode até aguçar a curiosidade dos nossos alunos para que possamos fazer diferentes trajetos, eles possam medir aí o nível da rua, por exemplo, da casa deles, né, ou do trajeto que ele faz no seu nos seus espaços limitados, né? Cada um tem seu espaço limitado, ainda mais nessa pandemia, nossos espaços ficou mais limitado ainda, né? Então, assim, por exemplo, você vai no seu dia a dia para a escola, trabalho, para uma academia, para uma padaria, para o mercado, enfim, né? Isso tem a ver com a teoria de Hegerstrand. Enfim, professores, a ideia é essa aí, trazer uma contextualização
e trabalhar essas habilidades sobre relevo, sobre cartografia, né, que a gente mencionou anteriormente. Muito obrigado, Doni, pela contribuição, mas ainda não acabou, né? Você tem uma outra surpresinha aí pra gente, não é isso? Sim, sim, é verdade. Tem as habilidades que eu esqueci de mencionar, ou mencionar agora. Então, essa sugestão, professores, para contemplar a habilidade sobre paisagens, ela é bem didática mesmo. Nós podemos aproveitar aí esses espaços virtuais para trazer um tipo de habilidade, um tipo de atividade que possa utilizar esse modelo, mas vocês podem aperfeiçoar. Eu trago 6 imagens, né, com 3 tipos de paisagens. Lembrando que alguns professores utilizam duas classificações, a social e a natural, né? Lembrando que a rural e a urbana são sociais, então aí não tem problema nenhum. Nós temos aí 6 imagens, né, que a gente vai associar ao tipo de paisagem. Nos próximos slides a gente vai ver o resultado. Aí a gente tem as naturais, que a gente pode propor para os alunos preencherem, né, de alguma... Aí a estratégia varia, cada professor pode utilizar um método diferente. Na próxima lâmina nós temos aí a paisagem rural e, para fechar, as paisagens urbanas. Adiante, nós temos uma outra sugestão, que é utilizando a plataforma WordWall, que, entre outros, também pode fazer essa atividade de ligar as informações, como veremos agora, utilizando aí 3 imagens. A gente vai ver no próximo slide como a gente pode montar. As 3 imagens a gente associa as palavras e aí o aluno, a pessoa que estiver interagindo, ela vai clicar e arrastar, por exemplo, aí a natural para a imagem, né? A rural para a imagem que ela queira e a urbana, e depois ver a resposta e a pontuação dela. E a interação fica muito interessante porque é como se fosse é como se fosse, não, é uma gamificação da aula, né? E foi um exemplo bem didático mesmo, mas que a gente pode aprimorar também. É isso, pessoal. Passo a palavra. Muito obrigado, professor Donizete. As contribuições aí muito pertinentes, muito ricas, né? É até interessante porque eu, por exemplo, moro em uma área de muitas inclinações, né, de ruas muito inclinadas aqui em Ferraz de Vasconcelos, e aqui na minha cidade, né, inclinação tem por todo lado, e às vezes A a gente gente, não se dá conta, né, a gente não se dá a conta gente dessa tem inclinação. assim um paradigma, né? Porque nós utilizamos os GPS, né? O próprio Google Maps, né? Mas a gente às vezes quer utilizar um trajeto que não tenha tanta ladeira, né? Às vezes o seu carro não está muito bem, né? E, enfim, tem carros 1.0 movido a gás aí que não consegue subir alguma ladeira, né? Meu caso, meu caso. Mas é isso, gente, é muito legal, né, a gente perceber como a, a, a ciência, né, de um modo geral, ela está presente no nosso dia a dia, né, seja como o professor colocou, na subida de um carro, em uma rua inclinada, enfim, nos mínimos detalhes, né, isso é fantástico. Muito obrigado, professor Donizete. Então, nós vamos agora, né, os meus colegas de história aí devem estar bastante ansiosos também para a nossa prática de história. Nós passaremos, então, neste momento, a uma sugestão de uma ação de história. Bom, então, para falarmos de história, nós sugerimos uma atividade do ensino fundamental, né, do 9º ano do ensino fundamental, o 3º bimestre, que visa discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região. Então, essa habilidade ela vai trabalhar
algumas motivações, né, algumas questões políticas da América Latina, visando o quê? O impacto disso nos países da região. A nossa unidade temática é a história recente, o objeto de conhecimento, o fim da Guerra Fria e o processo de globalização, né, de políticas econômicas na América Latina. O caderno do aluno, né, nós trabalhamos aí com a página 198 e a situação de aprendizagem 3, o fim da Guerra Fria e o mundo globalizado. A nossa habilidade de suporte será uma habilidade do 8º ano, ali do 2º bimestre, né? Essa habilidade, ela traz para nós analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. A unidade temática, os processos de independência nas Américas. Objetos de conhecimento, independência dos Estados Unidos, independência na América Espanhola, a Revolução dos Escravizados em Santo Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso do Haiti. Então, esses são alguns dos objetos de conhecimento que nós linkaremos, né, essa habilidade de suporte, nós estaremos fazendo um link dessa habilidade de suporte com a nossa habilidade essencial, para que nós possamos fazer um link de como se deu o processo de globalização dos países da América Latina, né, sobretudo dos países da América Latina, e entendermos como ocorreu lá atrás, né, os processos de independência desses países, ou seja, conseguindo enxergar, né, contornos que liguem esses dois momentos históricos. Como sugestão de aplicação de atividade de história, temos aí uma contextualização, né, e para contextualizarmos, traremos um tema que foi trabalhado muito recentemente no Centro de Mídias, que é a argumentação. Então, faremos esse link entre as habilidades e a argumentação, né, como estimular essa argumentação nos estudantes. Então, a contextualização se dará na argumentação como peça fundamental no que se refere ao pensamento crítico, de maneira que um estudante precisa saber reconhecer sobre quais justificativas está se apoiando. Então, um dos pontos, né, ressaltados ali na formação proposta no Centro de Mídias foi justamente essa problemática, né? Os nossos estudantes, eles têm uma grande dificuldade em construir uma argumentação. Então, é preciso estimular, né, isso nos nossos estudantes. É preciso que, com base na leitura, na observação, na análise, eles consigam argumentar, eles consigam criar os seus pontos de vista e que esses pontos de vista, eles tenham base, eles tenham um referencial bem estruturado. O objetivo aqui é estimular o protagonismo e a argumentação dos estudantes, de modo que reflitam e construam suas próprias conclusões, desenvolvendo o pensamento crítico. Então aqui, quando a gente pensa em trabalhar com essa habilidade, o nosso objetivo é que o nosso estudante ele consiga desenvolver o seu protagonismo através do seu pensamento crítico, do seu posicionamento perante a uma determinada proposta, a uma determinada temática. Metodologia, ela se dará através da observação dos mapas, que nós veremos mais a seguir, de uns jogos também que estão inseridos aqui no nosso material, e proporemos isso aos estudantes para que em pequenos grupos, né, grupos ali de 3 a 4 pessoas, eles dialoguem sobre as diversas situações, né, os diversos temas propostos, né, os estudos de caso, e reflitam entre si sobre cada um desses aspectos, propondo que posteriormente, né, então o professor lá, enquanto mediador, ele irá propor que esses estudantes explanem seus apontamentos com as respectivas opiniões sobre essas temáticas, colocando-se, né, de fato, aí, como já foi falado, como um mediador e questionando os argumentos apresentados. Então, na medida que esses estudantes eles forem construindo os seus argumentos e explanando, né, a visão que eles possuem de mundo, dentro da concepção que eles forem construindo sobre as diversas temáticas, o professor ele se colocará como um mediador, de modo que ele possa fazer com que esses estudantes eles possam reavaliar os seus pontos de vista. Então, o estudante ele
construiu ali um ponto de vista, o professor, ele dentro desse contexto de mediador, o fará reexaminar os seus pontos de vista. Para que isso ocorra, nós trouxemos aqui 3 mapas que abordam as Américas, de um modo geral, em 3 diferentes momentos históricos. Nós temos ali, no primeiro mapa, a América ainda em sua fase, né, digamos, colonial. Então, as colonizações que aqui ocorreram, né, então nós temos aí a colonização espanhola, a portuguesa, a inglesa, francesa e holandesa. No segundo mapa, nós temos o fim dessas colonizações, né, então nós temos ali o momento em que os países eles vão se libertando dessas colonizações, e no terceiro mapa nós temos um outro momento, né, que é a construção dos blocos econômicos. Então nós temos ali o NAFTA, né, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, nós temos a Comunidade Andina e nós temos o Mercosul, né, que é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentro deste cenário, desses mapas, é interessante que nós possamos propor aos estudantes a observação de modo que eles pensem, né, nessas mudanças que ocorreram ao longo dos períodos. Então, de que modo essas mudanças elas impactaram ou ainda impactam na vida das pessoas, né? Como as mudanças políticas e sociais elas impactam em nossas vidas e de que maneira podemos observar isso onde vivemos, né? Então, lá no bairro desse aluno, na sua vizinhança, na escola, enfim, né, de uma maneira geral, como essas transformações sociais elas impactam na vida do cidadão. Dentro disso, o estudante ele irá construir o seu processo argumentativo, ele construirá a sua base, ele buscará referenciais para poder construir o seu argumento. Considerando que muitas das questões sociais, sobretudo nos países latino-americanos, devido ao problema econômico de alguns dos países, a questões sociais que foram agravadas, inclusive, em outros processos históricos, como foi colocado aqui, o processo da colonização, né, como se deu a independência desses países, enfim, as especificidades desses países nos farão refletir sobre alguns pontos de vista, sobre alguns aspectos que permeiam as sociedades latino-americanas. E aí é interessante trazermos um jogo, né? Esse jogo ele pode inclusive ser baixado aí na Apple Store, na Play Store. É um jogo que pode ser uma ferramenta a ser trabalhada nessas aulas para que nossos estudantes, a partir de algumas temáticas, possam estruturar alguns dos seus argumentos, possam colocar alguns dos seus pontos de vista, como o próprio título do jogo sugere. Eu trouxe aqui para vocês algumas etapas desse jogo, né? Então, eu baixei aqui no meu celular também, e é um jogo muito intuitivo, é um jogo bacana porque ele é bem intuitivo, é um jogo que, de fato, tem uma proposta de reflexão e de discussão em sala de aula. Então, isso, na sala de aula, pode proporcionar, né, diferentes visões sobre uma determinada temática, isso dentro ali do contexto de sala de aula, seja ali remoto ou presencial, é uma coisa que vai possibilitar a esse estudante considerar, né, diferentes olhares, diferentes perspectivas sobre problemas sociais que a gente sabe que existem, sobretudo nos países subdesenvolvidos, como boa parte dos países aqui da América Latina. Então nós temos, na abertura do jogo, 3 aspectos aí, né, para serem escolhidos. Então são um conjunto de 3 opções em que o estudante ele pode estar considerando para, a partir daí, começar a pensar de que maneira ele vai construir a sua argumentação.
temos uma contextualização, então, eu joguei, tá, gente? Só para deixar claro aí para vocês, eu joguei, escolhi uma determinada temática e ele nos trouxe, né? Ele trouxe aqui para a gente o seguinte: você abre sua mochila e encontra aquela bagunça de sempre: folha de caderno amassada, figurinha do álbum da Copa e olha só, o título de eleitor. O título tá lá, mas você ainda nem pensou em quem vai votar nas próximas eleições. Se é que vai. A dúvida só aumentou depois que o muro da escola foi pichado com a frase: se votar mudasse o mundo, seria proibido. E aí, será que participar da política ainda é necessário? Olha que proposta, né? Então, esse jogo ele nos traz uma reflexão sobre a participação política, a participação cidadã. E dentro disso, teremos várias perspectivas, teremos vários pontos de vista dos nossos estudantes que irão se colocar, sejam favoráveis à frase, né, que o jogo traz, ou sejam contrários. Essa perspectiva é que ganhará, né, é que fará com que a aprendizagem ela seja efetivada diante do objetivo que temos, que é o desenvolvimento da habilidade essencial. Passando a um outro ponto do jogo, aqui nós temos o muro, né, o muro da escola aí pichado, com o dizer, né, se votar mudasse o mundo, seria proibido. E passamos a um outro ponto, que é, de fato, os pontos de vista. Ponto de vista é muito legal. Clique nas ruas ou sobre os lugares para caminhar pela cidade. Investigue cada PIN e faça descobertas. Os PIN são atividades e você pode ganhar estrelas ao realizá-las. Nos PINs, você recolhe dicas importantes para acessar seu desempenho. Clique nos ícones ou estrelas no alto da tela. Vamos lá? Então, olha como o jogo ele é muito intuitivo. Ele abre, de fato, uma cidade, né, uma cidade fictícia, para que dentro da problemática, né, do cenário dessa cidade, você consiga visualizar algumas ações e ir discutindo os problemas dessa cidade, né? Sejam problemas de ordem de saúde, de educação, de habitação, enfim, né? São várias as temáticas que o jogo nos traz. Então nós temos aqui, né, a área da escola, ali da comunidade, da prefeitura, e eu fui em direção à prefeitura. Bom, na contextualização, né, nesse cenário aí de prefeitura que foi escolhido por mim, o jogo trouxe o seguinte: daqui a pouco você tem uma reunião com o prefeito. Na sala de espera, clique na porta para falar direto com ele ou no totem para apoiar a Câmara dos Vereadores. Então nós temos aí 2 pontos. Nós temos o portal do cidadão, para que caso seja do interesse do estudante, ele possa estar sinalizando alguma questão específica à Câmara dos Vereadores da nossa cidade aqui, ou ele pode, de fato, aguardar a reunião com o prefeito. Eu explorei aí o prefeito para poder falar um pouquinho com ele, para ver o que o prefeito tinha a me dizer. E aí, o prefeito trouxe algumas propostas e alguns documentos, alguns registros, tratando sobre medicina preventiva, auxílio moradia, metrô e novos agrotóxicos. Nesse ponto, eu optei por medicina preventiva, né? Mas aí o jogo ele diz o seguinte: ó, instrução, clique sobre a pasta e leia atentamente cada projeto. Após ler todos, clique, segure e arraste a pasta até o campo respectivo, sendo o primeiro de maior prioridade e o quarto de menor prioridade. Então aqui, dentro dessas propostas, o que seria de maior e de menor prioridade para mim? Bom, abri a pasta da campanha de medicina preventiva. E aí diz o seguinte: a saúde pública vai mal. Nos últimos anos, a cidade viu crescer os casos de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente entre os jovens. Viu também que aumentaram os índices de obesidade e de doenças crônicas. Um vereador, então, sugeriu que o caminho para resolver a questão seria investir na prevenção.
Um legislador do partido de oposição, porém, já disse que a prevenção sempre aconteceu e nunca foi efetiva. Então, olha que interessante, né? Dentro desse cenário, nós temos aí também essa divergência de ideias, né? E aí, o nosso estudante, ele consideraria qual ponto colocado pela proposta do jogo? Seria o do vereador, o do legislador, enfim, né? Cabe aí o olhar desse estudante, e é legal porque ele vai pensar numa maneira de argumentar isso, de lançar isso de volta para nós, né? Com base naquilo que ele acredita que seria melhor dentro da vivência que ele está tendo no jogo. Então nós temos também aí o número de pessoas beneficiadas e o custo, né? Então é um jogo muito intuitivo que vai promover aí, de fato, né, a construção de argumentos, a construção de pontos de vista que agregarão, né, e que possibilitarão o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, consequentemente, da habilidade essencial e da habilidade de suporte propostas na nossa ação sugerida. Passaremos também a uma outra proposta que nos traz aí uma questão de argumentação, sobretudo para os estudantes que, de alguma maneira, não têm acesso, né, à internet. A gente sabe que o número de estudantes que muitas das vezes não têm acesso à internet é grande, né? Então, é interessante que possamos pensar também em maneiras, né, de garantir essa aprendizagem desses estudantes para que eles consigam desenvolver a sua aprendizagem. E aí, dentro desse contexto, trouxemos aqui os tipos de argumentação, né, algo que pode ser impresso para ser anexado junto com a proposta de atividade que virá a seguir. Então, nós temos aqui vários tipos de argumentação, né, seja o argumento de autoridade, argumento por evidência, argumento por comparação, enfim, uma série de argumentos, né, que eu não vou me aprofundar no momento, mas que pode ser aí uma maneira, né, de estarmos também desenvolvendo a aprendizagem dos estudantes que, porventura, não tiverem como baixar o jogo ponto de vista. Bom, então, dentro desse contexto, temos um joguinho que, né, pensa-se em cartas, né, que podem ser impressas e anexadas para que esses estudantes eles consigam estruturar os seus pontos de vista de maneira escrita, né? Eles obtêm essas atividades, levam para suas residências, constroem os seus argumentos, e aí estarão devolvendo aí com as demais atividades na unidade escolar em que estudam. Esse jogo, inclusive, ele foi uma proposta da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, dentro da Olimpíada de Língua Portuguesa, houve a proposta deste jogo. É um jogo também muito intuitivo, né? Aqui nesse caso, vocês podem até observar que é colocado, né, esse PDF, né, esse jogo, na verdade, ele se encontra em PDF, ele pode ser impresso, né, as cartas podem ser impressas para que esses estudantes, eles estejam estruturando esses argumentos aí da melhor forma possível. Eu trouxe aqui um exemplo de algumas dessas cartas, né, só para que possamos observar. Então, temos ali 4 cartas, né, claro que existem algumas outras, mas peguei esses 4 exemplos para poder trazer aí algumas das temáticas que são abordadas pelo jogo em questão. Então, a mídia e a publicidade são responsáveis pela busca de uma imagem padronizada de beleza? As desigualdades sociais brasileiras provocam o aumento da violência urbana? A maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos de idade como forma de combater a delinquência juvenil? Olha que temática, né? Os recentes empreendimentos agropecuários e industriais podem destruir a Amazônia? E aí, ao lado, ele traz ali algumas pesquisas, alguns estudos sobre a questão proposta, para que isso possa ser pensado, para que isso possa ser refletido por nossos estudantes e, através dessa reflexão, ele possa estruturar a sua
argumentação, o seu ponto de vista, colocando-se, trazendo o que ele acredita ser o ponto de partida para a discussão e que, claro, produzirá um diálogo. Então, dentro dessas temáticas, os estudantes eles poderão refletir com base nas pesquisas, nos estudos que são colocados aqui nas próprias cartas, e com isso eles estruturarão os seus pontos de vista, eles colocarão as suas ideias, né, com base na sua realidade, nas suas vivências, para que isso possa, em uma outra oportunidade, ser discutido, né, seja através de um diálogo, seja através de um seminário, enfim, né, essa ação, ela visa uma continuidade, ela visa aí uma outra etapa, né, e essa outra etapa cabe ao professor definir como isso se dará, né, cabe aí ao docente enxergar as fragilidades, o que foi posto pelos nossos estudantes, e assim trazer uma outra ferramenta que possa vir a contribuir com a argumentação que os nossos alunos construírem e a devolutiva também que nós daremos a eles. Bom, é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com as aprendizagens, com o trabalho com essas habilidades essenciais, com essas habilidades de suporte, né? E essas ações, elas tendem, de fato, a ampliar, né, como dissemos inicialmente, a visão dos nossos estudantes, né, sobre o mundo, sobre a sociedade ao qual ele está inserido. Donizete? Muito bem, Douglas. Muito proveitosas as suas ideias, né, para nós professores de humanas. Temos que ver aí que essas questões críticas, né, sobre o repertório histórico, geográfico do continente, do continente americano, sobretudo da América Latina, né, nós temos aí uma visão do aluno, onde precisamos trazer, né, perguntas que levantam diferentes estratégias de aula, né? Sempre fazer as perguntas óbvias, como o que é, né? O que, como, o porquê, o quando e onde, né? Então, onde sempre vai ter um lugar. Quando sempre vai ter um momento histórico. Como e quando, aí vai ser a questão das estratégias, das atividades em que serão promovidas aí, propostas durante as aulas. Exatamente, Donizete. Como nós propomos, né, essas atividades aí, elas tendem a ampliar o horizonte, né, dos nossos estudantes. Então, quando, por exemplo, o Donizete traz a questão da inclinação, quando, por exemplo, eu, no caso, trouxe essa atividade de pontos de vista, a ideia é que possamos fazer isso, né, ampliar o conhecimento, a vivência dos nossos estudantes, para que eles consigam perceber que o conhecimento, as informações, elas estão ao redor deles, né, como foi colocado aí no joguinho, a questão da medicina preventiva, então o porquê, né, é importante essa medicina preventiva, e aí será que ele pode obter essa medicina preventiva lá no postinho de saúde perto da casa dele, ou será que ele tem que se deslocar para uma região mais distante, seja outra questão, né, referente por exemplo, a habitação, será que esse estudante ele tem acesso a uma moradia digna? Muitas das vezes a gente sabe que, infelizmente, não. Então, é bacana você trazer isso e, de alguma maneira, dentro da realidade desse estudante, ele perceber que, de fato, né, isso está dentro do contexto que ele vivencia e que ele pode trabalhar, pode desenvolver essas habilidades
dentro daquilo que ele enxerga, né, da visão que ele tem ao seu redor. Sobre isso, né, não é só a questão da crítica pela crítica, né? Nós sabemos que, em nosso contexto, os nossos alunos, em muitos casos, em muitas realidades, ele já é inerente, né, a questão da crítica ao ambiente em que ele está situado. Porém, cabe, né, aos professores, sobretudo nós, professores de humanas, mostrar para eles, né, as exatas informações, ou melhor, trazer esse contexto, né, esse repertório conceitual, esse repertório de visões, pode ser abstratas, pode ser teóricas, pode ser práticas, contextualizadas, mas para que o aluno tenha uma visão de mundo um pouco mais próxima do que condiz com a ética e com a realidade da sua criticidade, né, do seu contexto, né? Porque ele pode estar tendo uma crítica que nem sempre está vinculada à real situação dele mesmo, né? Ou até muitos de nós, né, professores também, a gente percebe isso em várias situações, né, entre outros tipos de profissionais também, outras pessoas até fora da educação, né, que trazem críticas que é uma visão que ela tem, né, de mundo, né, mas que nem sempre aquela crítica ela traz uma informação verídica ou uma informação mais próxima do que ele está relatando para a gente. Uhum. Falta precisão, né, Donizete? Às vezes falta ali uma questão mais fidedigna, né, do que de fato essas pessoas vivenciam, né, esses estudantes vivenciam. E a gente sabe que são realidades muito diferentes uma das outras, às vezes dentro de uma mesma escola, às vezes mesmo dentro de uma mesma sala, né, a gente tem ali realidades muito distantes uma da outra, muito diferentes, e trabalhar essas ações, né, com essas realidades que são encontradas, e propor isso de um modo que eles consigam nos trazer com base no que eles enxergam, isso é muito rico, né, o aluno colocar-se, seja da maneira que for, né, ele poder expressar-se, seja através de uma filmagem, um texto escrito, enfim, A né, música, né? uma música. Então, isso é muito rico e é fundamental, né, para que, de fato, possamos ter uma aprendizagem significativa, né, e trazer também um conhecimento significativo, um conhecimento próximo desse estudante, né, ressignificar as aprendizagens. Muito bem. E a questão que você acabou de nos trazer aí, né, a música, a questão pictória, né, um desenho, diferentes formas de expressão, né? Às vezes o nosso educando, ele não consegue se expressar por argumentos, mas ele traz uma música, ele traz um vídeo, ele traz um desenho que às vezes impacta bastante, né, sobre aquela visão que ele tem, aquela questão oral para nossa cultura, né? Sem dúvidas, a música ela tem um papel também fundamental dentro disso, né? E olha que é interessante porque a gente consegue fazer esse link, né? Claro, estamos trabalhando mais especificamente com as ciências humanas, com os componentes de história e de geografia, mas olha o link que já fizemos, né? Fizemos o link aí com língua portuguesa, com a questão da argumentação, fizemos o link agora com ainda, né, também com a área de linguagens, com o componente de arte. Então, são diferentes aspectos, né, são diferentes abordagens e visões que se pode ter sobre as temáticas propostas, né, sobre as discussões, e esses pontos de vistas, né, que são
colocados pelos nossos estudantes, é isso que de fato faz os nossos olhinhos, enquanto professores, brilharem, né? Porque muita coisa rica parte desses momentos aí em que eles nos dão essa devolutiva, e a gente consegue enxergar um pouco da realidade que eles vivenciam aí dentro de suas casas, de suas comunidades, enfim. Verdade, isso aí é rico mesmo, né? Quando a gente tem um resultado dessa produção cultural, dessa produção humana, né? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, isso é um capital humano, né? Essa própria formação que nós estamos nesse momento, nesse dia, né? Numa terça-feira. Eu sei que está sendo gravado, mas estamos aqui, né? No chat, acompanhando também as interações de vocês, professores de humanas. E é assim, com uma grande alegria que nós temos aí a possibilidade de ter esse espaço para trazer temas, para trazer atividades, para trazer ideias, enfim, para trabalhar essa produção, né, esse capital humano, mesmo que o Brasil precise investir, porque nós temos muitas mentes inteligentes, né? Nós temos muitas cabeças que podem se unir para um bem comum, né? Para trazer um país mais justo, um país mais próspero, né? E um desenvolvimento, até um desenvolvimento sustentável, que é a ideia de progresso futuro, né? Que não dá mais para a gente pensar como no século passado, onde o espaço natural apenas era visto como um espaço a ser apropriado e que não tinha consequências das nossas ações. Mas isso precisa ser pensado, repensado sempre, né, até num comportamento de uma pessoa na escola, enfim, para até no ato de jogar um lixo, né? A palavra defenestração, que não é tão conhecida, né? Que é o ato de jogar algo pela janela, até na rua, que a gente consegue identificar, a gente pode provocar, é uma palavra que a gente pode trazer do dicionário, né? Apelando aí para a língua portuguesa e para aguçar também a curiosidade deles para diferentes expressões, maneiras de se expressar, né? Exatamente, como diria aí em uma de suas músicas, né, o nosso eterno Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, né? Então a gente de fato não pode deixar de acreditar nessa rapaziada que está aí, né? Que está de alguma maneira pesquisando, estudando, trazendo, né, as suas vivências para a sala de aula. Então é isso mesmo, né? Botar fé aí nesses Lembrando que estudantes. nós também fomos, né? Desculpa cortar. Imagina. E lembrando que também fomos rapazes e que também tinham esperança sobre a nossa geração, né? Sim, sem dúvidas. E estamos fazendo aí o nosso possível e o que cabe a gente também, né? Com certeza, Donizete, com certeza, e tenho certeza também que os nossos colegas aí que estão nos assistindo realizam trabalhos maravilhosos, né, nesse sentido de estimular a aprendizagem desses estudantes, não só, como você colocou aí em dado momento, a aprendizagem pela aprendizagem, né, mas uma aprendizagem significativa que visa o desenvolvimento desse indivíduo enquanto cidadão, enquanto agente social, de fato, né. Bom, chegamos a esse ponto aqui da formação. Lembram lá que nós falamos que temos três, né? Na verdade, não dois, nós abordamos dois até aqui, mas temos três pilares que norteiam o trabalho com essas habilidades essenciais. E a partir de agora, então, iremos nos debruçar sobre o último desses pilares, que é a finalização. Donizete, você quer falar para a gente um pouquinho, fazer uma abordagem inicial sobre essa finalização? Então, professores, trouxemos alguns aspectos
a serem considerados para se estruturar a sequência das próximas aulas. O primeiro aspecto, podemos determinar os conhecimentos prévios que cada estudante tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem. Segundo aspecto, os conteúdos foram propostos de forma que sejam significativos e funcionais para o estudante? Terceiro aspecto, podemos inferir que as habilidades são adequadas ao nível de desenvolvimento de cada estudante? 4. Representam um desafio alcançável para o educando, quer dizer, que levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária, portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir? Aspecto 5. Foi proposta de modo a exercitar a atividade mental dos alunos necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios? Promoveram uma atitude favorável, ou seja, motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos? 7. Estimulam a autoestima e o autoconceito em relação às aprendizagens que foram propostas, isto é, que os estudantes puderam sentir que um certo grau aprenderam, que seus esforços valeram a pena? 8. Ajudaram o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em suas aprendizagens? Bom, então, com isso, professores, a ideia é que, colocada a proposta didática para se trabalhar as habilidades essenciais, esses estudantes eles vão trazer essa devolutiva, e a partir disso é importante que possamos pensar nessas 8 questões, né? Que possamos, ao planejar as nossas próximas aulas, considerar essas 8 reflexões e assim visualizar como está o desenvolvimento dos nossos estudantes. Para que possamos avançar, temos de considerar o que já foi construído. Será que, de fato, esse estudante ele conseguiu alcançar o que lhe foi proposto? Muitas vezes, a gente pretende, com uma ação, que os nossos estudantes alcancem aquela habilidade numa primeira aula ou numa segunda aula, e é importante que a gente tenha a plena consciência de que nem sempre isso será possível. Às vezes a gente espera uma coisa e aquilo não sai como nós esperamos, né? Então, para que a gente consiga reavaliar e, a partir daí, reestruturar as nossas ações, repensar como iremos abordar outras temáticas que tenham a ver com uma habilidade específica que estamos trabalhando, ou até mesmo com uma outra habilidade que pretendemos retomar ou passar a abordar, enfim, é necessário que fique claro para nós professores o andamento desses estudantes, né? Como o Donizete colocou aí em um outro momento, esses estudantes eles são heterogêneos, né? Cada um tem uma fragilidade, cada um tem uma potencialidade. Então, dentro disso, é preciso que eu enxergue essas fragilidades e essas potencialidades para que eu possa estar trabalhando de uma maneira que seja motivadora para esse estudante, né? De uma maneira que o estimule a buscar o seu conhecimento, a se tornar mais autônomo, né? Com os desafios que sejam alcançáveis para ele, né? De modo que ele consiga estabelecer ali relações entre o que é proposto e aquilo que é, de fato, significativo para ele. Donizete? Com tudo isso, temos a seguir algumas sugestões, né, para construir uma sequência didática. Um primeiro ponto é o componente curricular, identificação do professor e turma, né, ano e série. Então, como sugestão de sequência didática, a gente tem aí, né, esse ponto aí, uma construção de
no primeiro ponto aí de identificação, professor e da sua turma. O segundo ponto é o tema que será trabalhado. O próximo é a lista dos objetivos de aprendizagens, né, que pode ser conceituais, procedimentais e atitudinais. Próximo ponto, as habilidades do currículo. É importante destacar também essas habilidades. Os objetos de aprendizagem, né, que podemos considerar como conteúdos também. O tempo de duração dessa sequência, a forma de organização da turma, a descrição das aulas pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, e finalização dessa sequência. Então, aqui é um modelo que pode ser usado tranquilamente para se estruturar uma sequência didática. Com certeza, Doni. Então, dentro desse modelo, pode-se pensar na concepção de uma sequência didática que considere aqueles 8 aspectos abordados anteriormente. Então, quando eu faço a reflexão sobre o desenvolvimento, né, sobre como está o processo de aprendizagem desses estudantes, eu consigo ter uma visão mais próxima, né, mais fidedigna do que de fato está ocorrendo, de como de fato esses estudantes estão se desenvolvendo. E a partir daí, eu posso construir uma sequência didática que tenha como estrutura esses aspectos pontuados pelo professor Donizete. Bom, como materiais sugeridos para a área de ciências humanas, trazemos aí alguns norteadores, né, alguns documentos oficiais que vocês com certeza estão acostumados, né, familiarizados a trabalharem, que é o PNLD, as plataformas digitais, né, então o livro didático, essas plataformas, os cadernos digitais do São Paulo Faz Escola, as sequências didáticas focadas nas habilidades essenciais de todos os anos séries, e o material digital do Aprender Sempre. Doni, você quer comentar um pouquinho para a gente sobre essas questões? Sim, a gente sempre trabalha as atividades, né, pautadas sobre o currículo paulista, que estão dispostas aqui para a gente, né, esses 4 itens que são materiais que nós devemos levar em consideração, né, para a gente trazer aí até um suporte para o próprio aluno que tem também esse material, né, tem lá o volume único, né, dos anos finais, e aí o professor tem um volume dele. E, lógico, a gente pode trabalhar essas habilidades essenciais, mas também as habilidades suportes que estão em outras séries, né, tranquilamente, e inclusive utilizando aí a sequência didática, né, ou a estratégia de aula, né, o plano de aula, enfim. Tudo isso que nós trouxemos aqui está relacionada ao currículo, está relacionada ao material oficial, né, as habilidades essenciais, apesar de que ao primeiro olhar a gente possa falar, não, mas calma aí, aquela habilidade ficou assim, vamos trabalhar ali ações endógenas e exógenas do relevo. Não abordei, não me aprofundei, ou seja, não esgotei o assunto, com certeza, porque eu não vou aqui falar, né, da teoria da estrutura da Terra, dos agentes internos, dos agentes externos, da erosão nesse momento. Eu trouxe aqui uma ideia de atividade, né? Acho que o Douglas também trouxe aí uma provocação de atividade para a gente utilizar com os alunos e para, né, como forma de alavancar a habilidade. Exatamente, Doni. Então, quando a gente traz essas propostas de atividade, a ideia é justamente essa, é que, de alguma maneira, possamos
subsidiar, né, possamos estimular outras ações aí na escola, né, ações que a gente sabe que vocês já desenvolvem muito bem, né, e que com essa proposta que nós trazemos, pode ser alguma das vezes otimizada, né? Vocês podem pegar às vezes algum recurso que nós estamos trazendo, enfim, e também, claro, aceitamos sugestões, né? Como vocês aí sempre são muito participativos no nosso chat, nos comentários, a gente, claro, está aberto a sugestões aí de materiais, de ferramentas digitais, para que possamos estar abordando isso em outras formações, com outras temáticas, enfim, né? É isso que nós pretendemos sempre, fazer essa parceria, né, esse trabalho colaborativo com vocês, estabelecer essa relação de parceria de fato, né, para que possamos apoiar ao outro. Realmente é sempre bem-vinda as colaborações de vocês. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim de mais esse momento formativo. Deixamos aqui algumas referências do nosso trabalho para vocês, referências aí de aulas, inclusive do Centro de Mídias, referências de obras que nós nos debruçamos para estruturar essa formação, para trazer essas ações para vocês. Espero que de alguma maneira tenhamos aí contemplado, né, algumas angústias que a gente sabe que ficam realmente no meio do caminho e que, como já foi citado, esperamos que com esse trabalho colaborativo, essas angústias elas se tornem ferramentas para que nós possamos desenvolver essa parceria, esse nosso trabalho, né? Então, nós também temos aí algumas angústias, nós também trazemos essas angústias nos nossos momentos de estudo, no nosso diálogo, não é? O Donizete aí, a gente sempre está em constante diálogo um com o outro para que possamos, de alguma maneira, através do diálogo, construir, né, ações, construir movimentos, estratégias, e a gente sabe que isso também é realizado por vocês aí na escola com os seus pares. É isso, Donizete. Verdade, Douglas. Sabemos que não está fácil, né? Não é uma coisa simples trazer alternativas, e para vocês também não deve ser simples acompanhar todas as nossas formações ou realizar todas as nossas formações do jeito que a gente propõe, né? Mas com certeza vocês conseguirão adaptar aí para a realidade de vocês de uma forma muito bem clara, muito sintetizada ou aprofundada, dependendo do contexto, dependendo da série, enfim. Espero que essa formação seja proveitosa para vocês, né? Assim, eu desejo um trabalho muito proveitoso, né? Se vocês conseguiram absorver o que nós trouxemos aqui, nós nos sentimos muito agradecidos, né? E gostamos muito desse reflexo, né? Que a gente está promovendo aqui nesse espaço de formação, que está sendo muito assim valioso, né, pessoal? Então, assim, quero aqui dar os meus sinceros abraços, desculpa, trazer aqui o meu sincero abraço para todos vocês e estamos juntos, pessoal. É isso aí, gente. Gratidão a todos. Quero agradecê-los aí por estar aí esse tempo todo conosco, né? A gente sabe que muitos são os desafios que vocês passam aí com seus estudantes, né? Nos ambientes virtuais, nas escolas de um modo geral, e a gente fica muito feliz quando a gente tem uma devolutiva de vocês, né?
seja uma devolutiva positiva, né, incentivando aí as ações, ou até mesmo uma crítica construtiva, né, uma crítica que de fato faça com que nós possamos reavaliar o nosso trabalho, repensar algumas de nossas ações, para que possamos, na próxima formação, nos colocarmos de uma outra maneira, né, com uma outra abordagem, enfim. É isso, gente. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todos e agradecê-los novamente por essa oportunidade. Até a próxima. Obrigado, professores. Até a próxima.